irmãos e irmãs, nós mais uma vez reunidos para celebrar a palavra de Deus. E aqui nós temos a meditação, desde a primeira leitura do Evangelho, que fala sobre a disciplina na sociedade, o amor fraterno. O tema de hoje, correção fraterna, disciplina eclesiástica, mover a vida na comunidade. Nós observamos aí, nas leituras, que nós, católicos, estamos faltando disciplina. E, no entanto, a ideia de correção vem a punição. Às vezes a gente tem dificuldade e às vezes acha ruim, fica nervoso quando às vezes alguma homilia na igreja que o padre ou o ministro celebra, às vezes eles dizem assim, coloca uma carapuça na cabeça. Mas às vezes é verdade, a gente que tem dificuldade de aceitar, quer fazer as coisas assim. Tem gente que fala assim, deixa o barco tocar. Não pode ser assim. A gente viu que está errado, tem de aceitar. Por exemplo, uma criança, ela constrói a sua vida em obediência, ali por volta de 1000 dias de vida. Ali, dentro daquele tempo, já houve uma interação de seus pais na criação dessa criança. Muitas das vezes até perdemos as rédeas, encontramos dificuldades, perdemos as rédeas com nossos filhos às vezes. Mas é falta de fé em Deus. Nós observamos que nos mandamentos de Paulo aos Romanos, aí ele citando lá na segunda leitura, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Por exemplo, às vezes a gente está em adultério e está na fila tomando a comunhão. E nem sabe o que é às vezes que está adulterando. Está errado. A gente tem que se autopunir ou perguntar à igreja se pode tomar a comunhão assim, do jeito que está. Né? Não cobiçarás, não matarás. Às vezes a gente pensa que matar é só jogar o outro no chão. Não. Às vezes você mata uma ideia de alguém. Alguém tinha uma ideia tão brilhante que você fala, não, isso aí está errado. Está matando. Não podemos fazer isso. Né? E nós vemos também que muitas das vezes nós não temos um conselho. Ninguém procura um conselho, uma pessoa para ser o seu conselheiro particular. Quer fazer as coisas de qualquer jeito. A gente tem que ter um conselheiro espiritual, uma pessoa que possa nos atender, que possa nos auxiliar na nossa vida cotidiana. Né? Nós vimos lá também que no mundo de Caim, quando Deus procura pelo seu irmão, ele diz, acaso eu sou o vigia do meu irmão? Pensando lá na primeira leitura, né, que nós vimos aí, na leitura do profeta Ezequiel, assim diz o Senhor, quanto a ti, filho do homem, eu te estabelecerei como vigia da casa de Israel. Então, por exemplo, um guarda num edifício
ou num estabelecimento público, ele é responsável por tudo que acontece ali. Tudo que acontecer ali, se ele deixou acontecer, ele foi omisso. Não pode que isso aconteça. Então aqui, nessa primeira leitura, falando sobre advertir a pessoa que cometeu esse tipo de erro, né? Porque muitas das vezes nós observamos lá que falou de Caim. Caim, além de ter matado seu irmão, achando ruim com Deus, de Deus procurar ele, seu irmão, né? A disciplina nos ajuda a levantar. Muitas das vezes a gente que passa por uma correção na igreja, às vezes a gente, por um motivo muito pequeno, quer largar o cargo da igreja, mas é falta de ter mais um pouco de conhecimento da palavra de Deus e das bênçãos que Deus vem para doa para nós, né? Nós sabemos que não é só na igreja que tem essas dificuldades de ter assim falta de correção. Até nos poderes públicos também tem isso. Tem essas dificuldades de querer, às vezes, dizer que está fazendo certo e às vezes deixa alguma coisa passar, né? Dentro da Igreja Católica, nós sabemos que existe as pessoas com maneira de conversar arrogante um com o outro, querer disciplinar no meio da multidão de qualquer jeito, mas se errou, chame a pessoa em particular, converse. É igual lá no Evangelho disse, chame 2 ou 3 pessoas para ver se a pessoa volta no normal, né, da igreja. Às vezes os programas de TV também, muitas das vezes, não auxiliam no crescimento da vida espiritual. Muitas das vezes nós sabemos que existe. Quando nós somos corrigidos, às vezes pela leitura que passa na igreja, pelo padre, e o padre às vezes dá uns puxões, nós ficamos incomodados e às vezes até queremos deixar a igreja. Nós encontramos essa dificuldade, nós não queremos consertar, nós queremos seguir o caminho do erro, ou o caminho, qualquer caminho, de qualquer jeito, né? Então, muitas das vezes a pessoa diz assim, quando, né? A pessoa, ele diz assim, quando eu era católico, tinha muito erro na igreja. Hoje, passei para outra igreja, eu aceito a correção qualquer hora que vier, né? E às vezes aqui a gente pode aceitar essa correção, não precisa ser em outro lugar. Nós sabemos que a correção, ela é uma poda, quando vai podando as plantas, assim, por exemplo, desde agosto, e vão podando para melhorar, para dar mais frutos, né? E assim somos nós. Cada vez na igreja a gente vem e a gente assiste as celebrações, a gente às vezes é podado de uma maneira ou de outra. Então fica aí o apelo do Evangelho de hoje. Como estamos aceitando a correção fraterna? Que a correção fraterna, ela é uma poda, é o amor fraterno, né? Por exemplo, a gravidade do câncer, que mata e machuca. O médico passa a quimioterapia, às vezes perde o cabelo, machuca o intestino, temos depressão, e isso é que combate a enfermidade. Então, a pessoa que está com câncer, ele vai lá no fundo do poço. Essa pessoa está em pleno sofrimento da vida dele, né? Na nossa vida espiritual,
É assim, precisamos de punição. Vivemos um tempo, as crianças, por exemplo, na escola e em casa, temos aí as leis que protegem. Às vezes tem até gente que faz as leis que nem é casado, nem tem família e faz umas leis, certas leis de proteção. Mas se nós não corrigirmos os nossos filhos do nosso jeito, na nossa casa, em vez de novo, quando crescer, vai dar um pouquinho de trabalho. Começa de pequeno. Então, nós vimos que essa maneira de advertir, se nós não advertirmos as pessoas do erro, nós somos omissos. Quando aquela pessoa morre, se a gente não advertiu, o pecado, o problema, a cobrança vai para a gente. Então é melhor que, se a gente puder avisar antes, aí aquilo tudo fica para aquela pessoa que não quis se converter, se acertar na igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.